Fala galera, Mike Duque aqui na fala, esse é o meu podcast. E se você quer mais informações e está faminto por Deus, me segue lá, Mike Duque no Instagram, beleza? Deus abençoe vocês. Aumenta a sua presença, aumenta a consciência da presença de Jesus no nosso meio. Ó Deus, nos pega hoje, nos sacode hoje, deixa-nos ver o seu rosto, sua face, sua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1, verso 2. 1 Coríntios 2. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus. Diga, mistério de Deus. Se você é pentecostal, você gosta muito dessa expressão, Deus de mistérios. Se for carioca, então fica mais misterioso ainda, né? Deus de mistérios. E essa expressão ela é usada diversas vezes no meio principalmente pentecostal, mas muito fora de contexto. O que Paulo está dizendo é que ele quer anunciar que existe algo escondido e que precisa ser revelado, e que é isso que vai lavar a igreja e levar a igreja para o seu objetivo final, que se chama maturidade. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus, ou seja, você e eu, antes do retorno de Jesus, nós como igreja vamos estar à cara de Jesus, parecidinho com Ele, em sua santidade, em seu poder, em seu caráter. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero revelar algo que é escondido, que não é óbvio, é um mistério, está escondido. Isso ficou escondido e selado por gerações e gerações. Poucos homens no Velho Testamento viram isso. E Paulo, quando chega no Novo Testamento, ele é o apóstolo que mais explica a respeito do mistério. Em Efésios capítulo 3 ele diz: o mistério que estava oculto agora me foi revelado. Em Colossenses ele fala: esse mistério agora que estava oculto não foi revelado só a mim, mas agora também está sendo revelado para a igreja. Ou seja, esse mistério é um homem chamado Yeshua, é um judeu, filho de Deus, filho do homem, divino, totalmente Deus, totalmente homem. Paulo encontrou ele no caminho de Damasco, e depois ele levou 14 anos da sua vida aprofundando e aprofundando no conhecimento de quem era esse. Por isso Paulo é o apóstolo que mais fala a respeito do corpo de Cristo. Sabe por quê? É impossível viver igreja sem revelação do cabeça. Por isso que existe um monte de gente desigrejada vindo para o culto domingo. Porque você não viu o cabeça. E se você não vê o cabeça, você não vai ver os membros do corpo. Então é por isso que Paulo ensina muito sobre o propósito eterno de Deus, da igreja gloriosa, da noiva, da igreja como templo, da igreja como lavoura. Porque ele viu o homem Deus, o homem Jesus, ele viu ele. E isso fundamentou toda a jornada de Paulo. E o que é interessante é que Paulo chega no final da sua carreira, quando ele escreve a epístola aos Filipenses, e lá depois de ter plantado centenas de igrejas, discípulos, ser perseguido, viver tudo o que ele viveu, Paulo, aquele que foi no terceiro céu, diz que ele foi ao paraíso. Ele chega no fim da vida dele e ele diz que está continuamente correndo para alcançar aquele que alcançou ele. Ele está dizendo: eu ainda não cheguei lá, eu ainda não concluí, eu ainda não o conheço como deveria. Meus irmãos, se Paulo no fim da sua jornada está dizendo: eu ainda não toquei aonde eu deveria de tocar, será que talvez a gente não está só satisfeito com 5 canções rápidas e 2 lentas?
vamos para casa ver Fantástico. Será que a gente está só satisfeito com um cultinho? Sabe, eu amo a igreja, mas a igreja, ela é feita para alguém. A igreja não é feita para nos entreter, para nos aliviar da dor da semana, para nos ser um tipo de terapia. A igreja, primariamente, ela é dele. Nós não podemos perder isso de vista. A igreja é dele, e ele está nos atraindo para olhar para ele. E é isso que Paulo está dizendo. Quando fui até vocês, eu quis trazer a revelação do mistério. Ele está dizendo, eu quero lavar vocês com a palavra revelada, Jesus. E ele disse, eu não fui com linguagem pomposa. Eu não estou aqui hoje para ficar falando coisa difícil, que você não vai entender, ou que você não vai ter onde aplicar. Paulo está dizendo, eu não quero saber de nada. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em outra coisa, a não ser pregar para vocês Cristo e esse crucificado. Eu estou aqui para pregar sobre o homem judeu que estava completamente nu e humilhado no madeiro. Eu não estou preocupado com nenhuma outra coisa, a não ser em falar sobre quem é ele, quem é Jesus. E a pergunta, meus irmãos, é: Jesus, em Mateus 16:13, ele leva seus discípulos para Cesareia de Filipe. Chegando lá nessa cidade que era dominada pelo paganismo, idolatria, altos índices de imoralidade sexual, onde um deus chamado Pan era adorado, Baal era adorado, ele leva os discípulos para uma cidade completamente dominada, era tipo um Rio de Janeiro. Eu posso falar mal porque eu sou de lá. É tipo levar as pessoas para um lugar onde tem opressão, imoralidade, violência. E ele leva os discípulos para esse lugar. E nesse lugar ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens? Qual é a opinião deles? Uns diziam ele é Elias, ele é Jeremias ou um dos profetas. Quem os homens dizem que eu sou? E Jesus muda a pergunta e fala com os discípulos. Ele disse: beleza, quem os homens dizem que eu sou? Mas quem vocês dizem que eu sou? Porque o ponto é, se tudo aquilo que a gente sabe sobre Jesus, a gente sabe apenas através de um púlpito, a gente não sabe nada. A gente está profundo igual um pires. Vocês estão aí ainda? Oi, gente. Bom dia. Maturidade é quando você para de receber comida dos outros e começa a fazer a sua própria. Oi, tudo bom? Glória a Deus. O púlpito não pode saciar esse negócio dentro de você chamado eternidade. O púlpito te dá ferramentas para que você pegue essas ferramentas e cave fundo para conhecer quem é Jesus. Então, uma das urgências da nossa época é um despertamento pela glória, pela majestade de quem é Jesus, o Filho de Deus. E nos dias que antecedem o retorno de Jesus, em Mateus 24, ele disse: nesses dias vai ter um esfriamento do amor, e o motivo pelo qual as pessoas vão esfriar é porque vão surgir, tem muitos motivos, mas esses são os principais no texto. Vão surgir falsos cristos. É interessante que ele não diz falso Jesus, falso Cristo, porque Cristo é o título messiânico. O Cristo é aquele que é um rei político, um governador, o filho de Davi. Então vão surgir falsos cristos que vão trazer falsas soluções, falsa salvação, falsa resolução de problemas. Vão surgir muitos homens incríveis que vão trazer soluções para problemas econômicos, problemas éticos, problemas de guerra. Vão surgir falsas esperanças. E junto com isso, também vai se levantar falsos mensageiros que vão ensinar distorcidamente a respeito de quem é o Filho de Deus. E o grande perigo disso tudo, meus irmãos, é que a natureza do engano
sabe qual é? É que você nunca sabe que está enganado. Então muito engano vai vir, mas sempre que as escrituras falam de algo muito negativo, algo muito positivo também vai acontecer. Então na mesma proporção que vai ter muito engano, vai ter a maior revelação. Deus vai desnudar a glória do seu Filho, a glória de Jesus em todas as nações. E sabe por que eu posso afirmar isso? Porque as escrituras declaram que antes do fim, Ele vai ter uma igreja cheia, inflamada de paixão. Essa igreja não vai ter amantes rivais. Jesus somente será o seu grande amor. Alguém precisa ficar maluco comigo. Eu vou começar a batizar vocês. Vocês são muito comportados. Pode parecer óbvio, e é óbvio que todo cristão precisa se dedicar ao conhecimento de Jesus. Mas a verdade é que hoje existe uma guerra pelo seu coração, pela mente, uma guerra pelas suas afeições. Existe uma guerra que está sendo travada, e Paulo usa expressões militares para falar sobre pensamentos, formas de pensar que se levantam como uma espécie de fortaleza. Ele diz: fortalezas que se levantam contra o conhecimento de quem Deus é. E para que a gente conheça Jesus, a gente precisa entender que Ele não é nem doce e nem amargo, nem amargo e nem doce. Jesus, Ele é agridoce. E é exatamente aí que nós somos pegos, porque nós temos a tendência de abraçar um elemento dele e deixar outro. Nós temos a tendência de abraçar o Jesus misericordioso, mas não conseguimos abraçar o Jesus juiz. Nós queremos o Jesus cheio de graça, mas não queremos o Jesus que nos manda negar a si mesmo, tomar a cruz. É radical. Ele disse: se você amar pai, mãe, filhos e filhas mais do que a mim, não pode ser discípulo. Meu Deus, parece que ele está dando checkmate. Mas ao mesmo tempo Ele é aquele que se dobra diante de um leproso. Ele é agridoce. Ele é simples, mas Ele é profundo. Vocês estão tensos. Fala com o seu irmão, relaxa. Jesus quer te tocar. Eu quero pensar nesses paradoxos desse judeu divino, totalmente humano. E na medida que a gente cresce no entendimento da humanidade de Jesus, nossos corações se sentem mais seguros para se aproximar. Porque se você pensa no Deus do Sinai, você não quer se aproximar daquele que é fogo que consome. Mas quando você pensa que esse mesmo Deus do Sinai veio no corpo de um bebê, Deus conosco. Então, na medida que a gente conhece a humanidade dele, nós começamos a ficar fascinados pela sua beleza. Mas nós precisamos pensar nesses termos hoje, porque nós somos a geração que possui o maior acúmulo de informações do que todas as outras gerações. Então nós recebemos muitos raios de informação numa velocidade que não dá para processar. Logo, nós nos tornamos a geração que sabe tudo sobre o nada. Nós somos a geração que tem uma opinião formada sobre tudo, mas é a geração mais rasa de todas. Nós nos tornamos cientistas políticos de Instagram, nós nos tornamos teólogos de Instagram, temos opinião sobre tudo. Nós somos a geração com maior acúmulo de informação. Então, nós temos a tendência a virar papagaio de pirata e sair repetindo as coisas sem pensar nas coisas que estamos falando. Nunca teve tantas canções sobre a beleza de Deus, por exemplo.
Mas você já parou para pensar o que é beleza? Beleza tem a ver com simetria. Minha esposa é muito bela, porque ela é simetricamente perfeita. O nariz combina com a boca combina com os olhos, que combina com o cabelo, e ela está sempre estilosa. Deus é assim também, Ele é simetricamente perfeito. Beleza é a junção das verdades de caráter e perfeições morais, todas congregadas e reunidas em um homem. E é isso que faz a gente ficar fascinado por Ele. É a mistura da divindade com a humanidade, sabe? O mistério de Deus encarnado. Mano, se eu fosse Deus e eu quisesse criar uma resolução para os problemas do pecado, sabe o que eu iria fazer? Eu ia criar um botão, e eu ia apertar esse botão, pum! Pronto, todo mundo perdoado, lavado, perfeito. Deus não fez isso porque Ele não é impessoal. Quando Ele pensou em como resolver o problema da humanidade caída, Ele mesmo veio e nasceu no ventre de uma adolescente de 15, 16 anos. Meu Deus, Deus, Criador, se tornou criatura. Você imagina José era o pai de Jesus. Imagina José disciplinando Deus. Está de castigo, Jesus, está levado. Vocês estão aqui? Isso é... Cara, imagina o cara que cria garrafa virar a garrafa. A minha mente parece que vai explodir quanto mais eu penso nesse humilde rei. Uma heresia muito grande no primeiro século chamava-se docetismo. Docetismo é basicamente o seguinte: Jesus é homem, veio como homem. Jesus veio como homem, viveu como homem, mas ele não é humano. Eles negavam a humanidade porque, principalmente na cultura grega, a cultura grega não consegue imaginar que o divino consegue se envolver com o humano. Por isso que Paulo fala que a cruz era um escândalo para os judeus, porque jamais um Messias morreria nu em um madeiro, jamais o Messias seria eletrocutado na cadeira elétrica. Mas é também uma loucura para os gregos, porque na mentalidade grega, o divino nunca iria se tornar humano e se envolver com as dores da humanidade. Então deixa eu te explicar o que significa. Jesus era tão humano, que ele teve todas as emoções humanas. Jesus exultou de alegria. Lucas capítulo 10, 21 diz que ele teve uma alegria descontrolada. Você já teve alegria descontrolada? Vocês têm alma, gente? Aqui, teve alegria descontrolada aqui? Meu Deus do céu. Vou bagunçar esse negócio. Ele teve uma alegria descontrolada, porque os mistérios do reino estavam sendo revelados aos pequeninos. Ele disse: meu coração está exultando de tanta alegria, porque Deus está pegando sua revelação e liberando sobre aquelas pessoas mais simples. Jesus também, ele teve admiração. Ele olhou para o centurião e falou: eu estou admirado. Gente, pensa, é Deus, mas é homem. É Deus, homem, ele está admirado. Eu estou admirado, porque não teve fé assim em Israel. Jesus também teve compaixão, e a compaixão é a coisa que vem das entranhas. Compaixão não é pena. Pena você sente por vários moradores de rua, você pula eles e vai embora. O dia que você for tomado de compaixão, você se ajoelha, porque compaixão é sentir a dor do outro. Por isso que eu digo que amigo de verdade é aquele que sabe aonde está a sua dor, porque um amigo, ele se compadece. Jesus também teve tristeza. Quantos já ficaram tristes aqui? 2 ou 3, o resto é tudo inabalável. Vocês são muito legais na interação. Jesus ficou triste. Pensa,
Deus ficou triste, então é normal você ter tristeza. Você é um ser humano e não um anjo. Só abrindo um parêntese, uma das coisas mais terríveis na igreja brasileira é essa ideia de mostrar pastores super-heróis. Isso é uma grande tragédia. Então, eu sempre vou ser vulnerável, porque eu não consigo não ser vulnerável. Eu não tenho problema nenhum de falar das minhas fraquezas, nem de demonstrá-las, porque eu quero que vocês conheçam um ser humano que ama Deus, mas um ser humano. Eu quero imitar o meu Senhor. Jesus teve angústia, pavor. Sabe o que é angústia? Aquele aperto no coração, aquela dor profunda. Deus teve angústia. Jesus teve ira. Você já ficou irado? Não, você é evangélico. O evangélico dá sempre a paz do Senhor. Claro. O evangélico é um ser que diz paz do Senhor, troca o cálice da ceia e dentro ele fala, morra. Povo mais falso da terra. Ai, estou me divertindo bastante. A igreja está sendo consumida por tudo menos isso aqui. A igreja está sendo consumida coisas alheias a Jesus, completamente alheias. Mas a sua glória não quer e não vai permanecer escondida. O Senhor está trazendo um novo mover, que é velho mover, mas que é novo, porque a igreja perdeu o fogo de paixão pelo glorioso Deus Jesus Cristo. Mas é impossível que nós mesmos, com a nossa força, coloque paixão no nosso coração. Tudo tem a ver com o que Ele vai fazer através de nós. Então, uma guerra e uma luta que existe, expressada pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, verso 1, ele diz: eu quero que saibam como é grande a luta que eu enfrento por vós. Paulo está usando a linguagem de gladiadores. Ele está numa arena lutando com feras, com soldados. Ele está dizendo, eu tenho uma luta pela igreja. E a luta que Paulo tinha pela igreja não era para que a igreja fosse livre do sofrimento, não era para que a igreja fosse livre da tribulação, não era para que a igreja fosse livre dos leões, da espada. Não, a luta paulina, apostólica, é que Paulo queria que a igreja, e toda a igreja, não só de Colosso, fosse enriquecida da plenitude, do entendimento, a capacidade divina de sentir, de ter sensações, afetos por Jesus. Até que ponto é bíblico um cristianismo sem experiência? Que você lê a sua Bíblia e vê tudo aquilo que Cristo pode fazer, mas aquilo não tem absolutamente nada a ver com a sua segunda-feira. Até que ponto é bíblico viver um cristianismo sem babar na gravata? Você já babou na gravata? Você já foi tomado pela presença de Deus e sacudiu e tremeu? Não, eu quero tudo de Deus, mas Deus vem aqui comportado, hein? Não vem do seu jeito, não. Vem do meu jeito, da minha denominação. Minha denominação tem ética, então vem aqui com ética. Nosso cristianismo é lido sem experimentar. A gente sabe, a gente cita versículos, a gente explica versículos, mas a gente nunca experimentou o versículo. Experiência é quando aqui desce para aqui. Quando o que você sabe, a cabeça inchada, destila para dentro das suas emoções. Você tem afetos. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou lutando para que vocês sejam cheios
de afeições misteriosas e gloriosas pelo Filho de Deus. E ele diz que ele quer que a igreja tenha o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Esse é o lance. O mistério precisa de revelação. Quem é Jesus para você? O que os homens dizem sobre Jesus e o que você diz sobre ele? Quem é ele? Quando Pedro responde, não é por iniciativa de força humana. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Deus homem, tu és o filho de Davi, você é o governador político, geográfico, o Messias. Mas você não é só isso, você também é divino, filho de Deus. Jesus disse: ninguém humano, nada humano te revelou isso. Não foi carne nem sangue. Então não começa conosco, começa com Ele, o mistério de Deus, Cristo, onde está escondido toda a sabedoria e conhecimento. É isso que o apóstolo está lutando. 2 Coríntios 4:4, ele diz: entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O Deus dessa era cegou os incrédulos. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa: está falando do meu primo que não aceitou Jesus. É uma epístola para uma igreja local, e ele está falando com essa igreja local: eu estou preocupado que o Deus dessa era presente cegou vocês. É por isso que Paulo, vez após vez, ele fala: eu quero vos lembrar o evangelho. Por que Paulo tinha que lembrar o evangelho? Porque as pessoas esqueciam. Então ele sempre precisava levantar a mensagem do Cristo. Gálatas capítulo 3, ele diz: ó Gálatas insensatos, cujo perante os olhos Cristo foi crucificado. Gente, os Gálatas não viram Jesus sendo crucificado, eles nem estavam vivos na época. Isso foram anos e anos, décadas e décadas depois. Mas que quando Paulo pregava, ele gerava retratos mentais da cruz, e as pessoas viam a cruz. Porque o Deus do século cega os nossos olhos. Um dos maiores perigos do fim dos tempos não é perseguição, é a vida normal. Jesus disse: antes do meu retorno vai ser semelhante aos dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo a vida, casando, comendo, bebendo, normal. E isso vai embriagar as pessoas. Esse é o espírito dessa era. Coisas que não são necessariamente pecaminosas, são lícitas. É a vida normal, mas que vai te embriagando, que vai te embriagando, que vai te deixando cego, vai te deixando cego. E daqui a pouco você se torna um crente consumidor. Você sabe que não existe a menor possibilidade desse ministério acontecer com gente consumidora. Nós precisamos de construtores. Só que construção não é para imaturo. Você não põe uma criança com uma marreta na mão. E a imaturidade, ela é fruto da cegueira. O Deus desse século cegou. Mas o mesmo Paulo que fala do problema, ele nos dá a solução no capítulo de 2 Coríntios 4:6. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Não deixe a gente ouvir isso com um coração duro. Porque Deus disse, diga, Deus disse. Mais forte, Deus disse. Tem que ter convicção que Ele falou. A chave para a cegueira sair é Deus. Deus falou. Sabe, na viração do dia, quando a voz passava no Éden, era o verbo Yeshua, que ainda não tinha encarnado.
Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Deus disse que das trevas brilhará a luz. Deus falou que das trevas, que da ignorância total sobre quem Ele é, Deus disse que das trevas brilhará a luz, pois foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus disse, meus amigos. Quer remover sua cegueira? Lhes apresento um colírio. Bíblia. Leia ela toda e sempre. É tão difícil. 15 minutos por dia. Se você fizer isso todo dia, você vai ler a sua Bíblia inteira em um ano. É tão simples que a gente não faz. A gente quer que alguém pregue para a gente. Leia a Bíblia por mim, eu te dou 10% do meu salário. E tá tudo bem. Deus disse. É por isso que a gente tem um movimento de sala de oração. Porque a sala de oração é um lugar para você vir e pôr os seus olhos no texto bíblico e encontrar Jesus atrás dessas tintas. E deixar isso se tornar metabolizado ao ponto... Meu Deus. Pensa comigo. Paulo disse assim, ó. Digo eu, não Senhor. Quantos já viram isso na Bíblia? Só você, né? Obrigado, amigo. Você é muito participativo. O nenenzinho está mais animado que vocês. Vocês já leram isso na Bíblia? Digo eu, não Senhor. Paulo dizendo. E isso virou o quê? Bíblia. Calma aí, Paulo. Sua opinião virou opinião de Deus. Digo eu, não Senhor. E isso virou Bíblia. Aí tem uma outra hora que fica pior. Paulo fala assim: o meu evangelho. Hã? O evangelho é seu ou é de Jesus? Não, é meu. Por quê? Porque a palavra encarnou. Ele comeu tanto a palavra que ele virou a palavra. E quando ele andava, ele podia ser lido. Vamos lá, alguém. Quando você come o pão, você vira pão. E você passa a ser alimento para as pessoas. Deus disse. Então eu quero gastar os últimos minutos aqui, terminando, expondo o que Deus disse. Obviamente que eu não vou falar tudo o que Deus disse, mas quero pegar alguns aspectos do que as Escrituras falam a respeito dos atributos admiráveis da excelência de Jesus, seu lado divino e humano. Qualidades que são agrupadas nele, que parecem incompatíveis, mas elas mesmas constroem a perfeição de Jesus. Em Cristo encontra-se grandiosidade infinita e ao mesmo tempo complacência infinita. Cristo, por ser Deus infinitamente grandioso em glória, elevado acima dos céus, Rei de reis, Senhor dos senhores, esse Deus é tão grande, que Ele está imune a qualquer necessidade. Deus não precisa de absolutamente nada, nem de ninguém. A gente acha que Ele precisa da gente. Tem hora que o homem está tão no centro que apavora. Deus não precisa da sua música, da sua voz, da sua oração, do seu evangelismo. Deus não precisa de nada. Deus não é carente. Deus é completo nele mesmo. Deus ama a Deus. A questão é que Ele quer você. Ele quer você. Ele deseja você. Mas não que Ele precisa. É porque Ele está te dando um antídoto para o seu vazio. Como diz o Catecismo de Westminster, o homem, ele
é cheio de vitalidade e prazer quando ele glorifica a Deus. O fim supremo e máximo do homem é se alegrar em Deus e ter prazer em Deus. E isso glorifica a Deus e cura a nossa alma doente. Cristo, grandioso, imune a qualquer necessidade. Ele é tão grande, grandioso, que se sua mente expandisse totalmente, mesmo assim você não chegaria na profundeza e no limite do seu saber. Entretanto, esse mesmo que é grande e é alguém cheio de condescendência infinita. Ninguém é tão fraco, inferior ou pequeno que a misericórdia dele não possa alcançar. Ele chama você para Hebreus 4,14. Ei, você, eu sei tudo o que você sentiu e sente. Eu fui tentado em todas as coisas e não pequei. Eu conheço o que é ser um ser humano. Por isso, se aproxima de mim, diante do trono da graça, para achar misericórdia e graça no tempo oportuno. Sabe o que ele está dizendo? Vem para perto, quebrado. Vem para perto. Sabe, a única coisa que Deus vai usar para mudar o mundo é essa bagunça aqui dentro. Deus não vai usar outro instrumento a não ser sua própria igreja. E a igreja está uma bagunça. Nós somos uma bagunça. Meu coração é uma bagunça. Minhas motivações são uma bagunça. E Ele está falando, porque você é uma bagunça, vem para perto de mim, que eu vou pegar o meu coração e eu vou botar dentro das suas maiores misérias. Ninguém é tão quebrado e fraco que Ele não possa parar. Vem. Esse é o Jesus que você conhece. Em Cristo tem majestade infinita e mansidão transcendente. Como pode isso? Mansidão parece uma virtude apenas adequada a homens, mas Ele é homem. A palavra de Deus declara que o Senhor está sentado no alto e sublime trono sobre o círculo da terra, e que Ele vê os moradores da terra como gafanhotos. Esse mesmo Deus que repreende as ondas do mar, que conta as estrelas, que mede o universo com a palma da sua mão. Sabe, eu falei isso. Se você pegar um avião rápido, o mais rápido do mundo, e for até o sol, você vai levar 21 anos para chegar no sol. O nosso Deus pega a mão e mede as galáxias. Esse mesmo Deus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Sabe, a gente ama títulos, as pessoas estão correndo. Eu estou ficando velho. Eu estou no ministério desde os 18 anos. E eu amo quando as pessoas almejam o ministério, o episcopado ou serem pastores. Eu amo isso. Mas eu percebo que a maioria das pessoas não entende onde que está entrando. Porque às vezes a preocupação é que ela quer só um título, só uma função onde alguém possa afagá-la, o ego dela. Mas Deus tinha um título. Sabe, Deus é um título. E quando Ele veio, Filipenses 2 diz que Ele abriu mão de ser Deus, que Ele se esvaziou de ser Deus. Ele falou: estou abrindo mão das prerrogativas que eu tenho, que me são lícitas. Eu não quero. Eu estou abrindo mão, estou me tornando um escravo. O rei que lava pés cheios de lama. Esse era o serviço de um escravo, de alguém de baixo escalão. Não tinha tênis na época. Sabe as sandálias da humildade? Sandálias de couro. Vocês não veem nada de comédia, vocês são bem sérios. Cheio de lama entre os dedos, com estrume de camelo, um balde e uma toalha.
majestoso Deus está aqui para limpar você da poeira do mundo. Sabe, a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, ela vai te empoeirando. Aprendam de mim. A palavra humilde ali é a palavra humano. Aprendam de mim que sou manso e humano de coração. Por último, na pessoa de Cristo reúne-se mérito infinito e obediência aos sofrimentos. Jesus era tão perfeito e inocente que não merecia sofrer. Ele não merecia ser esmagado por Deus por culpa dele. Ele foi esmagado por Deus por culpa nossa. Ele não merecia insulto, ele não merecia xingamento. A pessoa mais perfeita e indigna de qualquer dor foi esse mesmo cara que foi para o madeiro. Sabe, a gente usa o crucifixo. Você já viu alguém usar uma cadeira elétrica no cordão? Não, né? A cruz era isso. Era um instrumento de execução de assassinos, ladrões, marginais. E ela virou ornamento de beleza nos nossos pescoços. A cruz era a execução do homem mais perfeito do universo. Nu, no madeiro, exposto e humilhado diante de todos. Ele foi para lá e absolveu a ira de Deus em seu próprio corpo. O nome disso chama-se Evangelho. A ira de Deus era para cair na minha, na sua, na nossa cabeça. Ele entrou na frente e aplacou a ira de Deus. Essa mensagem fez os apóstolos correrem o mundo inteiro para proclamá-la. Há mais de 20 anos atrás eu encontrei esse homem. Eu estava nos becos, nas vielas do Rio de Janeiro, com a minha narina cheia de cocaína, quando a minha mãe estava lá cheirando pó comigo. Nesses dias, esse homem apareceu na sala da minha casa, através de 2 velhinhas de coque. Eu nunca mais me recuperei. Eu já fui frio, mas nunca morno. Morno é o pior lugar. Morno é médio. Morno é aquele que acha que tem, mas não tem. Paixão por Jesus não pode ser produzida pela sua força. Ouça. Se você já se apaixonou, você sabe o que é isso. Se você se apaixonou por uma pessoa, como foi isso? Vou te dizer como foi e como é. Eu somente vi minha esposa passando. Me lembra a roupa: saia amarela, camisetinha branca básica. Ela passou e eu vi. 2 semanas depois eu estava pedindo ela em casamento. E em 1 ano casamos. Não existe pessoa apaixonada equilibrada. Você acha mesmo que a paixão de Cristo foi equilibrada? Um Deus santo que cumpriu toda a lei de Deus, que nunca falhou, que nunca teve dolo algum, morrer por você, miserável pecador. Você acha isso equilibrado? Ele entrar na frente da ira de Deus, que era para pegar a gente.
Nós precisamos de uma igreja apaixonadamente desequilibrada por Jesus. Quando isso me pegou, eu não conseguia mais parar de falar dele. Eu comecei a pregar nas praças, eu comecei a pregar dentro dos ônibus. Era incrível pregar o evangelho dentro de um busão no Rio, aonde o ministro de louvor era o Zeca Pagodinho. 50 graus, ônibus cheio, e eu levantando o nome e a fama de Yeshua, porque o meu coração não conseguia ficar quieto. Quando você está apaixonado por alguém, você não para de falar desse alguém. As pessoas podem entrar aqui e não entender absolutamente nada do que a gente fala, mas eles vão conseguir perceber se o ambiente é apaixonado. Eu sou apaixonado por futebol, então eu vou em jogos, eu gosto de ver. E uma coisa que me encanta são torcidas. Por mais que eu não goste desse time, mas a torcida mais doida que eu conheci no Brasil são os corintianos. Isso é uma coisa muito triste de falar. Eu já fui em um jogo onde os caras cantavam no intervalo. Eu falei, não tem sentido. Porque não tem jogo, eles estão incentivando quem? Paixão. Será que as pessoas vão entrar nas nossas reuniões e vão falar, esse povo é apaixonado por Jesus? Quem gera paixão em você é o outro. Nossa falta de paixão é porque a gente está colocando os olhos no lugar errado. Melhor, na pessoa errada. Não tem como olhar para a cruz e não se apaixonar por ele. Vamos ficar de pé. Eu vi esse homem e todas as vezes preciso recalibrar o meu coração e voltar os meus olhos para ele novamente. Sabe, é muito fácil virar profissional. A gente aprende a usar o texto bíblico, falar o texto bíblico, cantar o texto bíblico. E é muito provável e possível que a gente faça um monte de coisas para Deus sem conhecer Ele. Isso deveria causar um tremendo temor no nosso coração, de que é possível ser bem-sucedido, seja no ministério, na carreira, na sua empresa. É possível ser bem-sucedido sem ter um coração apaixonado por Ele. O meu convite para essa comunidade, como eu disse na primeira reunião, é que a gente sabe que essa comunidade tem se tornado uma comunidade que tem liberado canções de paixão ao redor do Brasil. Mas não pode acontecer do Brasil todo ser despertado e localmente a gente entra no pecado do familiar. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que estamos ouvindo, inclusive ouvindo pelas canções. É um trisco para isso acontecer. O Brasil inteiro é afetado de uma coisa que nasceu aqui e aqui. Aleluia. Prega logo aí. Bora que eu quero almoçar, com fome.
Nossos olhos secaram, nosso coração parou de palpitar. Jesus se tornou só mais uma coisa na nossa vida. Mas Cristo é tudo. Cristo basta. Eu só quero saber se isso faz sentido para você. Se não é hora de um avivamento de Jesus. Se não é hora da igreja se levantar em uma paixão incandescente, inflamadora. Se não é hora dessa comunidade se levantar nessa cidade, para o Brasil inteiro, como uma comunidade conhecida de loucos apaixonados por Jesus. Se não é hora da gente se derramar e falar: acerta-nos, Senhor. Remove o véu dos nossos olhos. Não nos deixa ser pessoas que sabem fazer a coisa acontecer. Nós queremos fazer com você e por você. Se você quer voltar a queimar por Jesus, ou se você quer queimar mais ainda por Ele, eu quero te desafiar a vir à frente. Nós temos alguns minutos de oração. Nós temos algum tempo na presença dEle, pedindo que a palavra dEle encarne dentro do nosso interior, para uma explosão de paixão por Ele.